É que Patrick calou minha boca, o Odair Helman também calou minha boca. Mas brincadeiras à parte, Atlético 1, Operário 0. Momentaneamente, o Atlético entra no G4, é o terceiro colocado, passa a porcarada nesse momento. E vamos ver na continuidade da rodada se o Atlético se mantém, sei lá, se a porcarada não venceu o Avaí e o Novo Horizontino também não ganhar o seu jogo, o Atlético se consolida no G4 e em terceiro lugar. Não estou pouco me importando o Criciúma vencer, o Goiás vencer, porque o título da Série B não é importante. Para o Atlético, o importante é voltar para a Série A, que dessa Série B, entre essas equipes que estão na Série B, o Atlético é o único time, é o único clube de prateleira Série A, né? O Atlético é o único clube que, se você for fazer qualquer tabela de Série A, o Atlético tem que estar nela. Os demais são clubes de Série B. Não estou aqui menosprezando ninguém, mas é a realidade. Eu sei que a verdade dói, mas doa quem doer. A verdade é essa. Nesse campeonato da Série B, o único time de Série A é o Atlético. Não sei se o Atlético vai subir ainda, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas pelo menos agora sim vem fazendo por onde subir e está merecendo subir, né? Então, assim, hoje foi um jogo em que o Operário de Ponta Grossa teve mais posse de bola no primeiro tempo e também no segundo tempo. Mas, assim, o Odair Helman, ele colocou o Atlético da mesma forma que ele colocou esse Atlético diante da equipe do Vila Nova, aqui na Arena. O último jogo da Arena foi contra o Vila Nova e o Odair Helman colocou o Atlético dessa forma, ou seja, colocou ali um meio de campo sem apenas com um quebrador de bola, que é o Patrick, mas o Patrick hoje ele calou minha boca, porque ele não só defendeu bem, como também ele ofensivamente foi importantíssimo, inclusive o gol do Atlético, o único gol do jogo, né? O Patrick é quem construiu toda essa a jogada. Então digo que praticamente aí 80% desse gol foi do Patrick e o Benavides, né, complementou, deu um chute de cabeça para baixo, indefensável para o goleiro do Operário. Então, assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Operário teve posse de bola, porém pouco objetivo, aquele famoso falso domínio, né? Tinha bola, mas o Atlético, como eu falei, hoje o Atlético não é um amontoado em campo, hoje é um Atlético organizado. Então o Atlético preenchendo bem os espaços. Se o Operário no primeiro tempo tinha posse de bola, o Operário não tinha espaço. Quem tinha o espaço preenchido era o Atlético. Então essa dificuldade do Operário em chegar lá na meta do Atlético e fazer o goleiro Santos trabalhar. Até que no início do primeiro tempo, ainda as equipes ainda nem bem assim com o ritmo de jogo, né? O Operário ele teve ali uma jogada pela direita e o Santos bem colocado fez uma boa defesa, mas só o Operário foi só dono da posse de bola e o Atlético dono das ações que levaram perigo ao gol no primeiro tempo. Tanto é que o gol do Atlético não demorou muito para sair. Saiu ali com uns 12, 13 minutos. E o Atlético, ainda assim, ele baixou mais as linhas. Inicialmente, até fazer o gol, o Atlético estava com as linhas altas. Então, como eu falei, ele fez o mesmo jogo que ele fez com o Vila Nova. Só que o Atlético enfrentou uma equipe bem melhor que o Vila Nova, né? Uma equipe muito mais qualificada. Então esse foi o meu medo. Mas deu certo. O Operário também no primeiro tempo ele não fez absolutamente nada. Ele só teve a bola, mas o Santos praticamente não trabalhou, a não ser ali no início, nos primeiros minutos ali.
uma ou duas finalizações do Operário, mas assim também não foi tão perigosa. E no mais, o Atlético é que quando tinha bola, o Atlético sim é que levava perigo à equipe do Operário. Mas a única jogada clara de gol foi o gol do Atlético. Houve o segundo gol, o Atlético fez, que foi um golaço do Leozinho, uma jogada também pelo mesmo lado esquerdo, quando o Patrick fez a jogada do primeiro gol. Ali no lado esquerdo também, numa disputa, a bola chegando ali, e o Viveiros em velocidade, e em excesso de velocidade, ele estava adiantado, mas ele cruzou a bola para o Leozinho finalizar de forma cinematográfica. Foi um golaço, né? Uma puxeta, uma meia bicicleta, mas infelizmente o Viveiros estava impedido, então o gol foi corretamente invalidado. Mas isso aí mostrou o quanto o Atlético taticamente era melhor que o Operário e tecnicamente também, porque o Atlético, mesmo ali com 30%, 35% de posse de bola, o Atlético é quem ofensivamente levava perigo à equipe do Operário. Então passou o primeiro tempo, o Atlético 1-0, sem ser incomodado pela equipe do Operário. Veio o segundo tempo, o técnico do Operário, Alex Pinduca, fez algumas alterações que surtiram efeito. O Operário continuou tendo a bola, mas levando um pouquinho mais de tensão à defesa atleticana. Mas aí eu quero aqui também exaltar o comportamento defensivo do Atlético sem o Teran, né? Sem o Teran, com o desfalque do Teran, mas ali com o Léo Pelé, que deu conta do recado, né? Reconheço, o Léo Pelé deu conta do recado, Arthur Dias deu conta do recado, e o Aguirre, sensacional, o Aguirre, né? Titularíssimo dessa zaga. Também os laterais apoiaram e defenderam bem, o Benavides, que fez o gol até, e o Esquivel também apoiando e defendendo muito bem. Então, assim, Operário no segundo tempo, ele fez um jogo melhor para ele, Operário, fez um jogo mais vistoso, dando aquela falsa impressão de que estava levando perigo, né? E realmente estava, mas como o Atlético é muito superior, individualmente, né, falando e tecnicamente, e a defesa do Atlético se comportando muito bem, sendo bem eficiente ali no desarme e na contenção das jogadas ofensivas da equipe do Operário, praticamente no segundo tempo o Santos não trabalhou. Não houve nenhuma finalização que a bola passasse perto do gol ou que o Santos tivesse que fazer uma defesa espetacular, né? Então eu não vou falar muito das individualidades, já até falei um pouco das individualidades, destaquei ali o Patrick, que calou a minha boca, né? Até o Léo Pelé hoje fez um bom jogo, né? A equipe toda, né? Hoje o Atlético tem um conjunto, como eu falo, às vezes o Odair Helman, na minha opinião, escala mal a equipe. Hoje eu também achei que escalou mal, porque ele espelhou a equipe contra a equipe, no mesmo jogo que o Atlético fez contra o Vila Nova, a mesma tática, o Odair Helman fez hoje contra o Operário, que foi um risco que o Operário é melhor que o Vila Nova, mas mesmo assim deu certo. Só que Dudu não começou jogando. Foi o Patrick que jogou no lugar do Dudu, e eu lembro que eu falei para vocês, viu como o time sem o Patrick rende muito mais? Só que hoje não, hoje o Patrick jogou e a equipe rendeu, né? E o Patrick foi praticamente um dos responsáveis direto por essa vitória, porque ele que criou toda a jogada do gol. E não fez só isso, não, ele defendeu bem, ele apoiou bem, né? Mas o Atlético no segundo tempo, mesmo sendo mais dominado pela equipe do Operário, quem teve a chance clara de gol foi o Atlético, mais próximo do final do jogo. Mas quando eu falo próximo do final do jogo, daí você pode imaginar que próximo do final do jogo já está em campo Speed Mendonça, ele que perdeu um gol, finalizou de forma bizonha o Speed Mendonça, e o Viveiros também tentou tocar ali dentro da área, com outro jogador do Atlético finalizar, não deu certo, foi até um lance meio bizonho. Mas o Viveiros é um jogador que só por estar em campo, a defesa adversária já fica incomodada, né? Hoje o Viveiros até não teve
uma grande jornada, mesmo assim foi importantíssimo, porque a defesa adversária ficava ali, fica o jogo inteiro tenso quando o Viveiros está em campo, e o Viveiros também ajuda também defensivamente. Né? Quando a equipe adversária vai cobrar um escanteio, ou de repente vai iniciar uma jogada lá de trás, vindo para cima do Atlético, o Viveiros está ajudando na defesa e ajuda bem, ele consegue até tirar muitas bolas ali de trás. Então o Viveiros é importantíssimo. Parece que vai ter essa data FIFA e vai tirar o Viveiros nos próximos 2 jogos do Atlético. Se ele for convocado, o Viveiros vai desfalcar o Atlético nos próximos 2 jogos e são jogos fora. Então é um desfalque importante. Mas como eu falei hoje, o Atlético é um conjunto, pelo menos que entra em campo, que sabe preencher os espaços, está sabendo preencher os espaços, tem confiança, né? Isso é importante, o Atlético retomou a confiança. Então, de repente, nesses 6 pontos que o Atlético tem para disputar, nesses próximos 6 pontos que o Atlético tem para disputar fora de casa, o Atlético pode, de repente, vir com 4 pontos, ou com 3 pontos, de repente uma vitória, uma derrota. O mais importante é pontuar. De repente, uma vitória, uma derrota é melhor que 2 empates. Nessa altura do campeonato, mantém o Atlético no G4. Né? Então, ou o Atlético ali sem desgarrar do G4. Então foi um jogo hoje que o Atlético, mais uma vez, tecnicamente, ele mostrou que é melhor que o adversário. Como eu sempre falo aqui, que todos os adversários dessa Série B, tecnicamente, são inferiores ao Atlético. Mesmo o Atlético ali com o Patrick, que hoje está de parabéns, né? Ele calou a minha boca. O Léo Pelé hoje também jogou bem. A zaga toda se comportou bem. E foi assim, um bom teste para o Atlético quando enfrenta equipes um pouquinho melhores, né? Equipes mais bem preparadas. Então, o Operário está sendo bem treinado pelo Alex. O Operário é uma equipe que hoje não corre risco nenhum de rebaixamento. Eu acho que o Operário é um time que ele tem que se firmar, ele tem que se consolidar na Série B, para daí sim, possivelmente buscar um acesso à Série A já mais bem preparado, né? Mas Operário é Operário, para mim o que importa é o Atlético, e eu acho que o Atlético, agora faltam 9 jogos, e o Atlético, na questão mental, emocional, parece que tomou jeito, né? Pelo menos nessas últimas 7 rodadas, ou 8 rodadas, que foi um empate e 7 vitórias, o Atlético está melhor preparado, está melhor organizado. E quando você tem uma equipe organizada, bem preparada e mentalmente bem, naturalmente a sua técnica vai prevalecer, a sua melhor qualidade vai prevalecer, e é isso que está acontecendo. Então o Atlético hoje mereceu vencer o Operário por 1-0. Né? Eu volto a dizer, o Operário hoje foi desses 7 jogos, dessas 7 vitórias, talvez tenha sido até uma das vitórias mais difíceis, mesmo o Atlético jogando em casa. A vitória contra a Chapecoense foi difícil também. Lá no início, naquela arrancada contra o Botafogo de São Paulo, tinha tudo para ser uma vitória fácil, também foi uma vitória difícil. Mas ali o Atlético já estava começando a se arrumar, e se arrumou, e agora ninguém segura o Atlético. O Atlético não pode se dar ao luxo de derrapar, de patinar. Lógico que cada vez mais as dificuldades vêm, porque o Atlético está sendo a equipe a ser batida nesse segundo turno, mas agora é confiar, os jogadores estão confiantes, a torcida hoje foi um show, lotou a arena, e seguir em frente. Eu, como vocês sabem, eu não acreditava, porque o primeiro turno do Atlético foi péssimo, né? O início do segundo turno também não tava legal, e pior do que os resultados estava sendo o desempenho, o rendimento da equipe. Então isso é que me deixava praticamente sem esperança nenhuma, mas os resultados vieram com um bom rendimento, com um bom desempenho. Né? Então a equipe se organizou. Eu sou aqui
reconheço que o Odair Hellmann, mesmo na minha opinião, ainda escalando mal a equipe, ainda insistindo com alguns jogadores. Veja bem, hoje entrou o Filipinho. Filipinho entrou, pá, cartão amarelo, né? Mas já no final do jogo, não comprometeu. Speed Mendonça entrou, pá, perdeu um gol feito, porque tecnicamente é sofrível. Só que, como eu falei anteriormente, Filipinho e Speed Mendonça, nas outras equipes, são titulares, para você ver o nível das outras equipes. Mas é isso aí, eu acho que agora é comemorar, torcer que no complemento da rodada os resultados lá do Coritiba, lá da Porcarada e do Novo Horizontino sejam favoráveis ao Atlético, que o Atlético consiga se manter, que essas duas equipes não vençam e o Atlético se mantenha no G4, daí o Atlético vai continuar dependendo apenas dele até o final do campeonato, para se manter no G4. E é isso aí, né? Chega de ficar agora torcendo para resultados de outras equipes, né? Resultados negativos de outras equipes. Aliás, falando nisso, durante 30 anos, e é sério, durante 30 anos, lá a Coxarada, Porcarada, sempre comprava os estoques das lojas aí de secador de cabelo, né? Os secadores contra o Atlético, né? Então os coxas eles torcem mais contra o Atlético do que para o próprio time deles. E pela primeira vez, né? Nós aqui atleticanos agora vamos secar a Coxarada, pelo menos enquanto o Atlético tiver dependendo disso, né? Se a Coxarada amanhã não vencer o jogo, é só não vencer o jogo, eles se igualam em número de pontos, mas em número de vitórias o Atlético já passou. Então, para você ver o tamanho do Atlético e o tamanho deles, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que agora comemorar com os pés no chão e torcer para que tudo continue dando certo até o final, para que ano que vem seja Série A e o Atlético possa aí sim partir para novamente, né, para novas grandes conquistas. Falou? Grande abraço a todos, fique com Deus e tchau, tchau!